Olá pessoal, um conceito importante para nós agora nós vimos aí o conceito de força, tá? E nós vimos que força é uma grandeza do tipo vetorial, força é um vetor, né? Força é uma grandeza vetorial, uma grandeza que tem uma orientação no espaço, ou seja, ela tem uma direção, ela aponta para uma direção, aponta para o sentido, né? Ela está numa reta, essa reta a gente chama de direção, aponta para um sentido nesta reta, né? Esse sentido com que a grandeza vetorial aponta a gente chama de sentido, né? E ela tem uma intensidade, né? A intensidade é representada pelo tamanho, né, do vetor que representa a grandeza física. Tá? Então, quando nós fazemos aí exercício envolvendo forças, a gente vai ver que se as forças estiverem adequadamente representadas, essas forças vão ser representadas por flechas, né, por setas de tamanhos diferentes, porque são forças de intensidades diferentes. Se as forças tiverem a mesma intensidade, elas vão ter o mesmo tamanho, tá? Tudo isso aí vem lá daquelas notações vetoriais que a gente viu, definição de vetor, né, as características de um vetor. E por força ser uma grandeza vetorial, assim como todas as grandezas vetoriais, elas podem ser somadas, as suas intensidades podem ser subtraídas dependendo do sentido de atuação destas grandezas vetoriais sobre um corpo ou um sistema de corpos. Tá? Então a gente vai trabalhar muito com a ideia de força resultante. Depois, na segunda lei de Newton, né, a segunda lei de Newton vai tratar da força resultante, a soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo ou um sistema de corpos. Tá? Então é uma ideia muito importante. Então nós estudamos vetores também já pensando, né, nessa maior aplicação de vetorial, né, que vai ser justamente no estudo aí das forças, né, do cálculo de força resultante. A gente vai precisar muito aí dessa ideia, né, de somar forças, né, somar ou subtrair forças dependendo do sentido de aplicação delas sobre um corpo ou sistema de corpos. Tá? Então, força é uma grandeza vetorial, ela tem uma direção de aplicação, que pode ser horizontal, que pode ser vertical, pode ser diagonal ou qualquer outra direção. Tem um sentido de aplicação para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né, nordeste, sudeste, enfim. Né, geralmente quem vai indicar a direção e o sentido é aquela flecha, né, que representa a força aplicada sobre um corpo, certo? Então, força resultante para nós é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo ou sistema de corpos. A gente já falou, né? Sempre é bom enfatizar, nunca, né? É uma grandeza vetorial, possui direção, sentido e intensidade. Logo, ela pode ser somada. Então, aqui, pessoal, nós temos, por exemplo, aqui esse quadrado aqui, né? Geralmente em física a gente representa os corpos de uma forma bastante minimalista, né? Ou quadrados, ou esferas, né? Às vezes a gente faz uns desenhos um pouquinho mais elaborados, né? Mas é importante física, tá? Já que a gente está tocando no assunto de física, é sempre bom tu desenhar, sempre bom tu representar o que está acontecendo. Onde é que muitos alunos pecam e erram questões, atividades tratando de física? É tentar colocar tudo, né, numa equação, colocar tudo já lá no modelo de equação, né, no modelo que representa lá, né, o fenômeno, sem que antes faça, né, um desenho, faça um esquema de todas as grandezas que estejam envolvidas ali. Tá? Então, quando a gente fazer as atividades de dinâmica, pelo menos tu vai ter que desenhar as forças que estão atuando, desenhar o corpo, né? Um corpo representa ali um corpo por um quadrado, mas desenha as forças que estão atuando para cima, para baixo. Tem que entender, tu tem que visualizar o que está acontecendo. Então, primeira coisa, lê o problema 2, 3 vezes, tenta entender, né? Achar qual é o modelo, o que está se tratando ali, o que tu quer, né? É um MRU, é um MRV, é uma questão de mecânica, tá? Tira os dados relevantes, tira os valores numéricos, bota ali no cantinho e tenta desenhar o que está acontecendo, representar as forças, representar a velocidade, né, os limites, deslocamento, certo? Então tenta imaginar, tem que ficar muito claro ali, né, antes de sair calculando a torta direito aí, entender e representar o que está acontecendo. Então isso nas questões de dinâmica é muito importante, tu vai ter que desenhar o corpinho, né, a bolinha, as forças que estão atuando sobre o ângulo das forças. Não tenta sair calculando tudo direto, que, né, as chances de dar erro, né, de dar ruim é grande. Tá? Então, por exemplo, tu tem aqui, ó, um corpo representado por esse quadrado azul aqui, né, uma massa M, e eu tenho três forças. Olha como eu estou representando as forças aqui. Ó. Uma força que eu batizei de F1,
F2 e F3. A gente costuma representar, né, diferenciar as forças por um índice. Pode ser FA, FB ou FC, né, o F1, F2, F3. Importante que você diferencie cada força, porque cada força dessa provavelmente vai ter, no mínimo, uma intensidade diferente, tá? Ou não. Então, né, ó a representaçãozinha de vetor aqui em cima, né? Não esquece que são os vetores força, o vetor força 1, o vetor força 2, o vetor força 3, atuando sobre esse bloco, sobre esse corpo aqui, sobre essa massa, né? Então eu tenho três forças atuando, três forças horizontais. O que essas três forças têm em comum? A direção. São três forças horizontais, tá? E o que as três têm de diferente? A intensidade. Porque tu pode ver que o tamanho da flecha que representa F1, o tamanho da flecha que representa F2 e F3 são diferentes. Significa que são forças de valores diferentes, né? F1 é mais newtons que F2, que por sua vez é mais newtons que F3, tá? E o que as três forças têm em comum é a direção. Todas as três são forças horizontais, tá? E além da direção, o que F1 e F2 ainda têm em comum? Tá? Ela tem em comum direção, que é sentido. São duas forças para a direita, né? E F3 é uma força para a esquerda, horizontal para a esquerda, né? Então, o que é diferente nos três ali é as intensidades. Tá? F1 e F2 são iguais quanto a direção e sentido. F3 tem a mesma direção de F2 e F1, mas sentido oposto. Começando a me dar alergia. Pessoal, aqui estão os módulos, né? F1, F2 e F3, está aqui os módulos das forças. Então, como eu comentei, né, as flechas são condizentes com as intensidades das forças. Então, F1 tem uma intensidade de 10 newtons, depois a F2 de 6 e a F3 de 3 newtons. Eu quero calcular a força resultante, né? Então, a resultante, pessoal, é a soma vetorial de F1 com F2 e F3. Eu faço a soma. Então, quando eu falo em força resultante, o vetor resultante é a soma vetorial desses elementos. Tá? A soma vetorial, né, é uma soma que eu posso, por exemplo, somar 2 mais menos 2, que dá 2 mais 2, dá 2 menos 2 dá 0. Tá? Então a gente tem que levar em consideração que o sentido de aplicação das forças. Então eu vou ter o que aqui, pessoal? Um módulo de FR, então FR é minha força resultante. Como é que vai ficar um módulo de FR? Eu tenho aqui o módulo de F1, F2 e F3. Está vendo que não tem a setinha em cima aqui? Ó? É porque eu estou dizendo que esses são os módulos. Lembra lá quando eu quero representar módulo, intensidade de um vetor, eu não boto a flechinha em cima. Ou eu pego o vetor com a flechinha em cima e boto ele entre duas barras. Tá? Então nós temos duas notações aí para representar módulo de grandeza vetorial. Então eu já dei os módulos ou intensidades ali de F1, né? F1, F2 e F3. Agora eu quero fazer a soma vetorial. Então vai ficar como? Força resultante é igual a 10 mais 6 menos 3, que vai me dar 13 newtons. E os 13 newtons é uma resultante para a direita. Só analisar. Então, F1 e F2 são positivos porque eles estão para a direita. E por que o F3 foi aparecer menos? É menos porque ele está para a esquerda, né? Então, digamos, a gente faz assim os maiores menos menores, o maior valor menos o menor, ou o que está para a direita menos o que está para a esquerda. Tá? A gente tem que ter essa convenção em mente aí, tá? Então vai ser mais 10 mais 6, porque o 10, F1 e F2 estão atuando para a direita, menos F3, pois F3 está atuando para a esquerda. Ou mais menos F3, né? Da mesma coisa, tá? Então a intensidade do vetor resultante é de 13 newtons. E por que o vetor resultante aponta para a direita? É um vetor horizontal, porque todas as forças são horizontais. E ele é para a direita porque a soma vetorial deu um valor positivo, né? Ou seja, o vetor resultante vai apontar no sentido dos maiores vetores ali do meu conjunto. Tá? Então, por isso que o vetor força resultante é um vetor horizontal e para a direita, porque as duas forças maiores apontam para a direita. Tá? Então eu somo ali, né, tomando aquela convenção de que as forças são positivas para a direita e para a negativa, e negativa para a esquerda, eu vou ter
um vetor resultante de 13 newtons de intensidade, certo? Então nada mais é do que aquela soma vetorial que a gente já fez lá no nosso conteúdo de vetores, né? Então soma vetores ali, vetores que estão com ângulo zero, né? Que são, apontam para o mesmo sentido. É soma, né? Quando tem um vetor lá que está 180 graus, é menos, né? Na verdade o menos vem do fato de ele estar 180 graus defasados. Opa, já está complicando. Como assim 180 graus? Sim, o vetor F3, ele está, vamos tentar traçar uma reta aqui, ele está a 180 graus do demais, ó. O vetor, ele abriu um ângulo de 180 graus, ou seja, ele apontou para o lado contrário, né? Então, 180 graus aí, tá? Ele está a 180 graus. Tentei desenhar um 180 aqui, né? Mas desenhar com o mouse não é fácil, tá? Então, esse 180 graus também, né, matematicamente é o que justifica aquele sinal de menos ali. Mas não vamos complicar esse nível aí, tá? Beleza, pessoal? Então assume assim, forças para a direita são positivas quando a direção é horizontal, forças para a esquerda são negativas, tá? Ah, mas se o F3 fosse maior que F1 mais F2, aí tu teria, né, uma força atuando para a esquerda, tá? Mas mesmo assim ainda ficaria um valor positivo, porque quando fala em módulo, pessoal, módulo de vetor é valor positivo, é intensidade, né? Então, se por exemplo o F3 aqui, se F3 por exemplo fosse aí de 20 newtons, né? Aí eu teria aqui 20 menos 16, tá? Eu teria 20 menos 16. 20 menos 16 eu ainda ficaria com 4 newtons de força resultante, só que agora esses 4 newtons apontaria para minha esquerda, porque o vetor de maior intensidade está apontando para a esquerda, certo? Então vai ser sempre os maiores menos os menores, os vetores de maior intensidade menos os vetores de menor intensidade, tá? Então nós temos que supor, temos que ter em mente essas convençõezinhas. Se eu tiver os vetores, né, para a direita ali maiores, então eu faço, suponho ali que os vetores F1 e F2 são positivos, o F3 é negativo, né? Ou, né, que eu vou fazer soma sempre os maiores vetores menos os menores, tá? Tem que ligar a ideia com o que está representando o teu desenho, por isso que tem que ter desenho, tu tem que fazer o desenho se for necessário. Então nesse caso aqui eu tinha F1 e F2, que deu 16 newtons, então 16 menos 3 deu 13 newtons. Esse 13 newtons vai apontar para onde? Sentido das maiores forças que estão atuando, tá? Sentido do maior valor, e como outro pode convencionar, né, que por ser para a direita, ele também é positivo, né? Então deu mais 13 dá positivo, tá? Então a gente tem que entender essa ideia da questão dos sinais aí, tá? Jogar com esses sinais aí, mas não é complicado não, tá? Como diz o ditado, não tente se enrolar por uma coisa muito simples. Então aqui, né, o primeiro resultante que nós calculamos aí, forças aplicadas na horizontal, onde eu tenho forças para a direita e força para a esquerda. Então a resultante vai ser as forças da direita menos as forças da esquerda, né? Ou o maior valor, os maiores valores menos os menores valores. Então só reenfatizando, se F3 fosse maior que a soma de F2 mais F1, né, ficaria F3 menos F2 menos F1. Tranquilo a ideia? Vai dar sempre valor positivo, porque a intensidade de vetor é um valor positivo. Lembra lá da função módulo da matemática, onde tu tem um valor positivo? Que quando nós tratamos em módulo, nós estamos tratando de tamanho, tá? De comprimento de vetor, tá? Então sempre positivo. Então deixa eu tirar aqui a minha borracha. Opa! Agora aqui, pessoal, nós temos uma força em ângulo, tá? Eu peguei aqui o mesmo corpo. Observe que ele tem uma velocidade, né? Eu já deixei a força resultante aqui pendurada aqui, tá? Ele tem uma velocidade, então estou supondo que esse corpo aqui está sendo arrastado. Ele está sendo arrastado para a minha direita, tá? Ele está sendo arrastado para a direita, mas eu tenho duas forças atuando, F1 e F2. Qual é a diferença de F1 para F2? Ixi, agora é tudo diferente. O F2 é aquela força horizontal, né, da mesma modo que é o exercício anterior.
e F1 é uma força meio, né, na diagonal, então, né, e esse bloco já está se deslocando para a direita, porque eu tenho aqui um vetor velocidade atuando. Essa representação de V com a flecha significa o vetor velocidade para a direita, significa que o bloco está se deslocando para a direita em função dessas duas forças aplicadas aí. Tá? Agora, como é que eu vou achar a força resultante aí? Seguinte, pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar, colocar todas essas forças na horizontal. Porque o bloco, eu estou supondo que o bloco se movimenta na horizontal. Então eu tenho que achar todas as forças que estão atuando na horizontal. E eu só sei uma força ali, eu só conheço uma força que atua na horizontal, o F2. F1 não está na horizontal, o F1 está em ângulo. Observa ali, ó. Inclusive está um ângulo de 30 graus. Mas quem é que está na horizontal? A projeção de F1 no eixo X. Então eu tenho que achar essa projeção de F1 no eixo X. Lembra lá de projeções ortogonais de vetores ou decomposição ortogonal de vetores, onde eu pegava um vetor, né, e achava a sombra dele no eixo X e a sombra dele no eixo Y? Pois é. Agora, para achar a resultante nesse meu sistema aqui, eu vou ter que achar todas as forças que estão na horizontal. E quem é que está na horizontal aqui? O F2 e a sombra de F1 no eixo X, que eu batizei de F1x. Tá? Então eu tenho que achar esse F1x aqui. Certo? Observa que isso aqui, né, forma um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui, onde o F1x é meu cateto adjacente e o F1 é minha hipotenusa. Aqui eu tenho o meu ângulo. Então isso aqui, né, essa figura geométrica aqui, pessoal, forma um triângulo retângulo, tá? E quem é que vai ser F1x? F1x vai ser meu cateto adjacente desse triângulo. Então, como é que eu vou calcular um módulo de F1x? F1x vai ser igual a F1 cosseno θ. Por que eu sei que é cosseno? Por que é cosseno ali, pessoal? É cosseno porque quando eu falo em cateto adjacente, a função, a relação trigonométrica que está associada a cateto adjacente é cosseno. Porque lembra lá, o que é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. E o F1x é um cateto adjacente aqui nesse meu triângulo aqui, ó. Tá? O cateto oposto seria aqui. Então F1x é um cateto adjacente aqui nesse meu triângulo. Então por isso que eu, para achar ele, eu vou ter que usar uma relação que tenha o quê? Cosseno. Tá? E está aqui, F1x, módulo de F1x, é igual ao F1, que é a minha hipotenusa, vezes cosseno θ. F1x é igual a F1, quem é F1 está dado aqui. Está aqui o meu F1, 10 newtons, né? Vezes cosseno de 30. Tá? Então esse θ aqui vale 30 graus. 30 graus. Então vai ser cosseno de 30. E nós sabemos, e a gente pode obter esse valor em calculadora, que cosseno de 30 é aproximadamente 0,86. Esse 30 vem daqui, né? Então esse aqui é o meu θ, é um θ que vale 30. Então aqui é um θ que vale 30, que eu já botei direto ali. Tá? Mas eu acho que isso aí não vai dar nenhum problema, tá 30 graus. Então F1x é igual a F1 cosseno de 30 graus. Tá? F1 cosseno de 30 graus. E cosseno de 30 graus é um valor que tu pode achar na calculadora ou tabelado, né? Se tu botar na calculadora cosseno de 30 graus, a minha tua calculadora vai dar, né, um valor aproximado aí de 0,86, tá? Mas geralmente esses valores são fornecidos. Ou raiz de 3 sobre 2, se eu não me engano, são ângulos fundamentais, mas a gente acaba esquecendo. Certo, pessoal? Então deu 8,6 newtons, o F1x, tá? Agora na horizontal eu tenho o F1x e eu tenho o F2. Como é que vai ficar a resultante agora das forças que estão atuando na horizontal, que estão movimentando esse corpo? Vai ficar força resultante igual a F1 mais F2, força resultante igual a F1x menos F2. Então, módulo de F1x está aqui, 8,6 eu achei, né? Então,
Está lá, é força resultante 8,6 menos 6 igual a 2,6 newtons. Certo? Então, o 8,6 que eu calculei, que é o módulo da projeção de F1 no eixo X, que é o F1x aqui, e esse 6 é o meu F2 que está colocado ali. Né? Então, eu já tenho esses dois valores. Um eu calculei, o problema me forneceu. Então, se o corpo está se movimentando na horizontal, né, eu quero saber a resultante, né, a resultante das forças que atuam na horizontal, que estão gerando esse movimento, estão provocando o movimento. Eu tenho que, se eu tiver força inclinada, em ângulo, né, em relação horizontal, eu vou ter que achar a componente desta força no horizontal, ou seja, a projeção desta força, deste vetor, no eixo X. Certo? Então vamos apagar aqui, senão eu vou acabar mandando depois o material para vocês todo rabiscado. Tá. Algumas coisas a gente deixa, outras a gente tira aí para não deixar o material sujo aí, tá? Certo, pessoal? Então eu achei a força resultante que atua nesse corpo, né? Eu tenho que achar, então, eu quero achar a resultante das forças na horizontal, eu tenho que achar, se eu tiver força inclinada, como eu tenho aqui F1, eu tenho que achar a projeção desse F1 no eixo X. Ou seja, eu tenho que achar a intensidade do vetor F1x. E como é que eu calculo? Está aqui o procedimento de cálculo, né? Essa relaçãozinha que surgiu do fato que isso aqui me dá um triângulo retângulo, onde o meu F1x é um cateto adjacente. E qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente? É o cosseno. Cosseno θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembra lá das relações? Seno θ, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Não esquece essas regrinhas básicas da matemática e se você ainda não aprendeu, você ainda vai aprender. Tá? Certo, pessoal? Então quero que vocês entendam, né, o passo a passo, o processo. A gente vai ter bastante probleminhas dessa natureza, né, depois quando chegar na segunda lei de Newton. Pessoal, chegamos então às leis de Newton, né? Então, as leis de Newton é o núcleo, né? A parte principal dessa primeira parte dinâmica que nós estamos estudando aí. Nós vamos ver as 3 leis de Newton. Eventualmente alguns alunos aí já viram no nono ano, mas nós vamos rever, fazer alguns outros exercícios, ver algumas ideias um pouco mais aprofundadas, tá? Pessoal, as 3 leis de Newton, né? São as 3 leis de Newton aí, obviamente criadas, né, desenvolvidas e escritas por Sir Isaac Newton, tá? Essas 3 leis de Newton vieram na primeira obra lançada por Newton, no primeiro livro de Newton, né, quando Newton estava lá recluso naquela fazenda aos arredores de Londres, quando a peste negra assolava a Europa, né? Então nós já conversamos, Newton estava, né, isolado numa fazenda, né? Então ele estava isolado e foi o período criativo dele, o período genial, o período luminoso, né, onde ele criou vários trabalhos, ele fez várias medidas, ele fez várias análises, ele compilou ideias, né? Então, nesse período nasceram as 3 leis de Newton, onde elas foram lançadas na primeira obra de Newton, né, chamada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde a versão em inglês, né, não sei se essa representa a primeira versão, mas é uma versão em inglês, né? Imprimatura, não é em inglês não, é uma versão em latim. Não é em latim, a primeira versão foi escrita em latim. Tá, foram 2 livros, né, um lançado em 1713 e outro em 1726. O primeiro livro tratava aí sobre os princípios da mecânica, né, então as 3 primeiras, as 3 leis da mecânica e outras coisas decorrentes aí, tá? E no segundo livro foi um tratado de óptica geométrica, né? Newton teve uma contribuição bastante grande também na óptica geométrica, mas o que ficou mais, né, onde foi o trabalho mais influente, né? Então foi o primeiro livro do Princípio, aí, né? Essa obra ficou conhecida como Princípio, onde tinha aí as 3 leis de Newton, tá? Assim, Newton também inventou. Tá? Newton inventou, né? Ele desenvolveu junto com outro
filósofo conterrâneo dele, que supostamente teria desenvolvido a parte, né? Então, digamos, esse invento tem coautorias, né? Então, é o cálculo diferencial, né? O cálculo infinitesimal, o cálculo integral. O cálculo integral e diferencial, tá? O cálculo integral diferencial você estuda aí no ensino superior, se você fazer numa faculdade, né, de exatas, tanto nas engenharias, ou química, física, matemática, você vai ver o tal cálculo integral e diferencial, as integrais e derivadas, tá? Na verdade, esses cálculos a gente não vê no ensino médio, porque são cálculos que trabalham. Poderia até ver, eu não, particularmente algumas coisas eu acho que daria para ver, né? Mas a questão de planejamento, né, de tempo, né? Mal porcamente não tem tempo de ver o núcleo básico ali, né, nas disciplinas, né? Trabalho com a ideia de infinitamente grande e infinitamente pequeno, né? Então, por isso que é cálculo infinitesimal, né? Trabalha com a ideia de valores infinitos ou uma tendência a zero, né? Então, trabalha com conceitos um pouco além do que nós estamos acostumados aí a tratar na matemática do ensino médio, tá? O cálculo diferencial integral, né, foi desenvolvido aí por Newton junto, que se eu não me engano foi com Leibniz mesmo, né, que desenvolveu esse cálculo aí, tá? E quem for ver futuramente esse cálculo, quem porventura fazer uma engenharia, vai ver que esse cálculo, o cálculo de integrais, né, o cálculo integral na verdade é uma coisa bastante geométrica, né? Tanto o cálculo integral como o diferencial, tanto a integral como a derivada, são nascem, né, de transformações, nascem de procedimentos geométricos, tá? Então, a integral é um processo geométrico bem interessante, tá? Então, Newton desenvolveu toda a sua ideia matemática, né? Toda a matemática de Newton era geométrica, tá? Então, as leis de Newton foram desenvolvidas em cima de ideias geométricas também, tá? Essa abordagem que nós vimos atual, essa abordagem analítica que nós analisamos no ensino médio e na faculdade, né? Já foi, né, outros cientistas que desenvolveram, acho que foi o próprio Leibniz que desenvolveu, não sei se tem outro aí envolvido, né, esses aspectos históricos aí faz tempo que eu não leio, então é, foge alguns detalhes, tá? Mas a grosso modo isso, foi Newton foi o coautor do cálculo de infinitesimal, né, cálculo diferencial integral, chamado cálculo infinitesimal, que nós usamos aí na matemática de ponta, na matemática para valer mesmo lá das faculdades, né? A matemática que tu vai usar lá no curso superior, tá? As integrais e derivadas. Então Newton foi coautor aí, né, desse tipo de cálculo, certo? E nós temos então o nosso foco, né, o nosso foco de discussão, que são as três leis de Newton, né? As três leis de Newton. A primeira lei de Newton é chamada lei de inércia, né? A primeira lei de Newton trata do movimento de corpos quando a resultante de força sobre esses corpos é zero. A gente vai ver que ela trata da tal da inércia, que é a tendência que o corpo tem de permanecer no estado de movimento que estava antes, né, de quando zera ali as forças, né, quando chega a força resultante nula, tá? Então, lei de inércia é aquilo que faz com que o corpo ou permaneça em repouso ou permaneça em movimento retilíneo e uniforme. A segunda lei é a lei que define, né, o conceito de força, está impresso nessa segunda lei, né? A forma analítica mais famosa, né? A forma analítica da força está da segunda lei, né? Da segunda lei da mecânica, e por isso é chamado lei fundamental da mecânica. Que dessa segunda lei nasce a forma analítica da força, ou seja, o cálculo de força, né? E dessa forma analítica que a gente vai ver aí depois um pouquinho, né, a gente vai usar a forma mais simplesinha dela, né, a forma mais bonitinha, mais mascarada, tá? Nasce muitas outras fórmulas, muitas outras relações, tá? Da segunda lei de Newton, se você fazer um curso um pouco mais aprofundado, um curso de física, um curso de engenharia que tem algumas, né, que aprofunde esse aspecto aí, né, você vai ver que da segunda lei de Newton saem equações diferenciais que, né, que modelizam, né, modelam muitos movimentos, tá? Então ela é uma equação simples, mas extremamente profunda. Nasce muita coisa dela, tá? E a terceira lei de Newton é a chamada lei de ação-reação. Para toda força aplicada, vai surgir na mesma direção e sentido oposto uma força-reação de mesma intensidade. Essas forças de ação-reação aqui, né, a gente demonstra, a gente exemplifica, por exemplo, né, no funcionamento de foguetes, né, no funcionamento de dispositivos que de certa forma conservam o momento linear, né,
Então a gente vai discutir um pouco cada uma delas aí, tá? Então essas são as 3 leis de Newton, né? A primeira lei, a lei da inércia, a segunda lei de Newton, lei fundamental na mecânica, e a terceira lei de Newton, a lei de ação, reação, levou, tomou, né? E então essas 3 leis estavam nessa primeira obra, né, lançada em 1713 aqui por Isaac Newton, e essa obra ficou conhecida como Principia, né? Na verdade, princípios matemáticos da filosofia natural na nossa tradução aí em português, tá? Esse livro ainda eu não sei se é mais de uma, mas tem versões originais ainda, né, versões da primeira impressão quando lançada, tá? Mas obviamente o princípio, né, a versão impressa original que existe ainda, está lá guardadinha no Louvre, né, e não é qualquer um que pode ir lá e folhear. Para folhear uma obra tão importante, uma das principais obras da ciência, tá, até hoje, o princípio com as leis da mecânica, né, esse tratado de óptica com as questões envolvendo o cálculo diferencial integral, onde o Newton foi o coautor, então não é um livro que qualquer um pode chegar lá e folhear, né? É um livro que é folheado aí por historiadores, com muito cuidado, né? Numa sala toda climatizada, né? Toda condicionada para que uma obra tão antiga, né? Imagina um livro aí, né? 1713, um livro de 300, né? Mais 400 anos quase aí, né? Não é qualquer um que vai chegar lá, passar a folha, né? Então é um livro cujas páginas são viradas com pinça, com todo cuidado, né? Para manusear tem que manusear com luva. Então, mas existe ainda uma versão lá no Louvre do Princípio. Não se sabe se é da primeira edição aí, né? Na primeira remessa de livros impressos aí. Então vamos lá. Pessoal, primeira lei de Newton, né? O lei da inércia. O que essa primeira lei diz? Ela diz o seguinte: todo corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a força superante for nula. Tá? Newton diz que os corpos têm dois estados de movimentos naturais. Ou seja, são 2 estados de movimento que acontecem quando todas as forças se anulam, quando não tem mais nenhuma força resultante diferente de zero ao torno do corpo, que é o repouso. Estamos tomando o chamado referencial inercial, né, que é o referencial que está em repouso, ou um referencial que está correndo em movimento retilíneo uniforme. Tá? Todo o corpo tende a ficar em repouso ou em MRU. Então o Newton chamou isso de movimentos naturais dos corpos. Tá? Por exemplo, os astros que estão em órbita ao redor do Sol estão descrevendo os movimentos circulares uniformes, com velocidade constante. Então, por exemplo, sobre a Terra, eu posso dizer que o resultante das forças que atuam sobre a Terra, né, ali no sentido circular, é zero. Então, a Terra ela descreve uma órbita com um movimento uniforme, com velocidade constante. Tá? Então, o corpo mantém uma velocidade constante ou ele fica em repouso. Tá? Então, são 2 estados de movimentos naturais. Newton chamou isso de estados de movimentos naturais, que é os estados onde os 2 corpos permanecem quando a resultante sobre eles se anula. Tá? Então tem esse aspecto importante aqui. Então a primeira lei diz isso: se a soma das forças que atuam sobre o corpo se anular, for nula, das duas uma. Se o corpo já estiver parado, ele vai permanecer em repouso. Se ele estiver em movimento, no momento em que todas as forças se anularem, ele vai ficar com velocidade constante. Mas qual que velocidade vai ser essa? Vai ser a velocidade imediatamente antes do anulamento das forças. Tá? Então, se um corpo estiver acelerando, aumentando a velocidade, ele chega ali, no momento que as forças se anulam, né, de alguma forma, as forças que atuam sobre o corpo se anulam, com que velocidade ele vai conseguir prosseguir o movimento? Ele vai prosseguir a 80 km por hora, uma velocidade constante. Então, se o corpo está em repouso, as forças se anulam e permanece em repouso. Se o corpo estiver em movimento e repentinamente as forças que estão atuando sobre esse corpo se anulam, ele vai permanecer em velocidade constante, né, em movimento uniforme, com a última força, o último valor de velocidade antes do cancelamento das forças. Essa é a primeira lei de Newton. Né?
Então esse é o princípio da inércia, ou seja, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento MRU, ou seja, todo corpo quer conservar o seu estado de movimento. Todo corpo tende a ficar em repouso ou tende a manter um movimento em MRU. Tá? E da inércia tem vários fenômenos decorrem, né, da inércia. Tá? Então vamos lá exemplificar alguns aí. Então aqui só para a gente fazer um balanço do que a gente viu até agora, estados de movimento. Quando o movimento é acelerado, a velocidade está aumentando ou diminuindo, né, se a força resultante vai para zero, MRU. Tá? E se o estado de movimento se está em repouso, se a força resultante permanece zero, permanece em repouso. Tá? Então, a primeira lei de Newton, né, diz isso. Então, se a força resultante sobre o corpo se anular, ele vai permanecer em repouso ou ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, tem dois estados de movimentos principais: o repouso, né, o repouso e a velocidade uniforme, né, o movimento uniforme, que são os movimentos naturais dos corpos aí. Tá? Então, todos os corpos buscam atingir esses dois estados de movimento, ou repouso ou movimento uniforme, quando as forças sobre eles se cancelam. Então, se cancelou as forças sobre um corpo, ou ele vai continuar seu movimento, na verdade, em MRU, né, movimento retilíneo e uniforme, tá? Ou ele vai ficar em repouso. Tá? No caso, a Terra, descrevendo a órbita ao redor do Sol, não é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento circular, né, e uniforme. Tem uma força ali chamada centrípeta, né, que mantém, né, que faz com que a Terra não saia pelo espaço em MRU. Essa força centrípeta, exercida pela gravidade, né, força gravitacional do Sol, faz com que a Terra mantenha um movimento orbital. Se cessar essa força gravitacional do Sol, obviamente a Terra, né, sairia em MRU aí, batendo perna pelo espaço. Tá? Então essa é a primeira lei de Newton, é o princípio da inércia, né, que diz que todo corpo tende a alcançar esses dois estados de movimento quando as forças resultantes sobre ele se anula, ou repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, o princípio da inércia, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, né, ou em movimento MRU aqui, né, falando movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Então, o estado de movimento, se ele está acelerado, uma força resultante diferente de zero, e de repente essa força diferente de zero se anula, a força resultante vai para zero, ele fica em MRU, movimento retilíneo uniforme, com a velocidade que ele tinha antes do cancelamento das forças. Se está em repouso, né, vai ficar em repouso, certo? Na verdade, todo o corpo tende, né? O princípio da inércia diz que o corpo tende a permanecer em repouso, né? Ele tem uma inércia, né? A inércia é justamente a tendência do corpo manter o estado de movimento anterior, né, ali ao cancelamento das forças, né? Então, obviamente, se está em repouso, ele vai permanecer em repouso, né? Então, esse dado aí ficou um pouco aí, né, fora de contexto, porque se está em repouso, na verdade, se está em repouso é porque a força resultante, né, já é nula. Então, todo o corpo permanece, né, busca esses dois estados de movimento aí, o repouso ou o movimento retilíneo e uniforme. Tá? A gente chama isso de equilíbrio dinâmico, o movimento retilíneo uniforme, e o repouso de equilíbrio estático. Tá? Então, o que é que nós temos que saber a primeira lei de Newton? Né, que todo o corpo vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme quando a força resultante sobre ele for nula. Certo? Então, anulou as forças, ou permanece parado, ou vai ficar parado, ou movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, se o corpo está acelerado, de repente, quando um corpo está acelerado, força resultante vai para zero, né, ele vai permanecer em MRU. Né? Se está em repouso, né, a força resultante continuar ali, né, a força resultante continua zero, obviamente ele vai ficar também parado. Tá? E algumas coisas que decorrem da inércia, pessoal. Então a gente viu que a inércia está ligada à tendência de um corpo de manter o estado de movimento. Ou seja, se estiver parado,
né, a massa tende a permanecer naquela posição, a manter a posição no espaço. Então todo o corpo tem a tendência de manter a posição no espaço, ou manter naquela posição, ou continuar variando aquela posição. Tá? Então você pega, né, o exemplo clássico aqui dentre infinitos exemplos que tem aí. Nós temos aqui duas pessoas dentro de um ônibus, né? O ônibus está em movimento retilíneo e uniforme. O movimento está retilíneo e uniforme. De repente esse ônibus começa a frear. O que acontece quando o ônibus começa a frear? Ele freia, faz uma frenagem brusca. As pessoas são o quê? Projetadas para frente. Então, se o ônibus está a 80 km por hora e o motorista faz uma frenagem brusca nesse ônibus, as pessoas tendem, os corpos das pessoas, os elementos que estão dentro daquele referencial acelerado, tendem aqui a manter a última velocidade. Então, se o ônibus está a 80 km por hora e começa a decrescer a velocidade, né, o motorista impõe uma frenagem ali ao meu referencial, o que acontece? Os corpos, né, que estão dentro do ônibus tendem a manter a velocidade, manter os 80 km por hora. Então, se está tudo ali 80 km por hora, se você está dentro de um ônibus que está a 80 km por hora, você também está a 80 km por hora em relação ao referencial fora do ônibus. Se o ônibus começa a frear ou freia, o teu corpo tende a manter o estado de movimento, né? Manter um MRU para frente a 80 km por hora. Tá? Agora, digamos que o referencial está parado, o teu ônibus está parado, está em pé lá, né? No piso do ônibus, no corredor. Está em pé no corredor do ônibus e de repente o motorista arranca com tudo esse ônibus. O que acontece? Tu é projetado para trás. Por que é projetado para trás? Porque de repente o assoalho do ônibus, teu corpo quer ficar na mesma posição. Teu corpo, né, os corpos tendem a ficar na mesma posição, manter o estado de repouso naquela posição. De repente o assoalho sai debaixo desse corpo, o corpo que tomba, né? Dá um torque ali, né? Então, por que a gente cai para trás? Cai para trás porque o assoalho embaixo dos teus pés está indo para frente. Então, como a tua massa, né, teu centro de massa tende a permanecer na posição, né, tu acaba sendo tombado para trás porque o assoalho está indo para frente, né? Teu pé não acompanha, teu corpo acaba tombando para trás porque tua massa, teu centro de massa tende a permanecer naquela posição, tá? Então, nesses casos inerciais aí, se o ônibus está acelerado, de repente freia, teu corpo vai para frente. Se tu está parado e o ônibus está parado, de repente o ônibus arranca, tu cai para trás porque o teu corpo queria permanecer parado ali, tá? Princípio da inércia, os satélites, por exemplo, pessoal, os satélites, né? A Estação Internacional, Espacial Internacional, ela está em um movimento orbital aí bastante grande, se não me engano, em torno de 36 mil quilômetros por hora. Se não me falha a memória, né? Muito valor, mas uma velocidade bastante alta. Só que não precisa de motor nenhum de propulsão, tá? Essa velocidade é uma velocidade que ela já foi impressa, né? Quando, né, da montagem, então, né, todos os elementos estão aquela velocidade ali muito alta, tá? Então, o ônibus espacial, quando ele chega no espaço, né, quando ele sai da nossa atmosfera, ele pode baixar a potência ali dos motores, né, ele pode baixar a potência ou pode desligar, que por inércia ele continua o movimento, ele mantém a velocidade, né, se de repente os motores do foguete lá no espaço, onde não tem atrito, desligarem os motores, desligarem os foguetes ali, né, ele vai continuar com a velocidade anterior ao desligamento dos foguetes. Então, movimento inercial, né? Os planetas ao redor do Sol descrevem um movimento inercial, né? Porque não tem atrito, né? Não tem força para frear. Então, a gente vai ver isso um pouco depois, mais para frente aí. Ser um tanto meio filosófico, né? Certo, pessoal? Então, esse é o princípio da inércia. Você pode fazer uma experiência bem interessante sobre o princípio da inércia quando você bota uma moedinha, uma moeda ou qualquer outro objeto que não seja o fundo muito áspero, obviamente, né? E bota uma folha de papel embaixo. Você consegue, né, puxar rapidamente a folha de papel, aquele objeto permanece no mesmo lugar. Isso é devido à tendência do corpo que está sobre o papel de manter uma posição no espaço, né? Manter o repouso, tá? Manter o repouso, porque a força ali que vai atuar sobre o fundo do papel é muito pequena, né? Então vai ser insignificante para movimentar o corpo que está sobre o papel, tá? Então
um exemplo de inércia. Pega uma folha de papel, uma folha sulfite, bota um copo em cima, né? Fundo também não muito áspero, né? Senão não vai funcionar. E se você puxar bem rápido a folha, né, o copo vai ficar ali na mesma posição no espaço. A mesma posição em cima da mesa. Tá? Então esse é o princípio da inércia, a tendência que os corpos têm de permanecer, de conservar o estado de movimento. Se estiverem em repouso, permanecer em repouso. Se estiverem em movimento, continuar em movimento. Preferencialmente em, né, MRU, movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então essa é a primeira lei de Newton. Quando se cancelam as forças sobre um corpo, ou o corpo permanece em repouso, ou o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme. Força, soma de forças zero, ou o corpo vai ficar parado, ou ele vai ficar em MRU, se já estiver em movimento. Tá? Um exemplo de aplicação aqui, pessoal, né? Então aqui, um guindaste ergue uma carga de 500 kg com velocidade constante. Determine a intensidade da força com que o guindaste ergue a carga. Então, olha só, eu tenho aqui um guindaste, ele vai erguer uma carga com uma certa velocidade, só que ele está erguendo com uma velocidade constante. E essa é uma questão de vestibular. Pessoal, eu tenho duas forças aqui. Eu tenho uma força para baixo, a força-peso a gente vai analisar depois aí. A força-peso, só lembrando que a força-peso é a força do tipo gravitacional com que a massa da Terra atrai, puxa todos os corpos que estão na sua proximidade, todos os corpos que estão próximos à superfície. A força com que a massa do planeta, força gravitacional só não existe só na Terra, a força com que a massa do planeta atrai todas as massas que estão, né, próximo à sua superfície, que estão no seu campo gravitacional. Tá? Então a Terra está puxando para baixo esse bloco aqui e o guindaste vai puxar para cima. O guindaste sobe com velocidade constante. Desculpa, a carga, né, a caixa sobe com velocidade constante. Uma carga de 500 kg, a massa de 500 kg sobe com velocidade constante. Eu quero saber qual é a força com que o guindaste está fazendo para erguer esta carga. Então vamos lá. Da primeira lei de Newton, se a velocidade é constante, que significa que a resultante é zero. Ou seja, a soma das forças que atuam sobre o corpo é zero. Ou seja, a força para cima mais o peso para baixo tem que dar zero. Né? Ou seja, as intensidades eu vou ter força menos peso. Força para cima menos o peso para baixo. Tá? Eu poderia ter peso menos força. Dá a mesma. Se F menos P é igual a zero, passando menos P para o outro lado, eu tenho F igual a P. Ou seja, para essas duas forças, a F para cima e a P para baixo se cancelarem, eu tenho que ser uma igual a zero. Para dar essa condição aqui, ó, né, de somar as duas dá zero, significa que as duas são iguais e sentidos opostos. Óbvio que elas têm que ser sentidos opostos. Eu tenho que ter, por exemplo, mais 5 para cima, menos 5 para baixo, mais 5 menos 5 dá zero. O 10 menos 10 dá zero. 2 mais 2 dá zero. Tá? Então, se a soma das forças, essas duas forças verticais que estão atuando no sistema, dá zero, significa que as duas forças têm mesma intensidade e sentidos opostos. Tá? Então, aqui basta calcular quem? Basta calcular o peso. Se você lembra lá no ano, você viu que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade eu estou supondo que é 10 metros por segundo ao quadrado e vai me dar uma força-peso aí de 5.000 newtons. Tá? 5.000 newtons. Né? Logo, a força com que o guindaste ergue a carga é em torno aí de 5.000 newtons. Ou seja, a mesma intensidade da força-peso. Só que a força com que um guindaste ergue a carga é para cima e a força-peso, né, que é a força com que a massa da Terra puxa a caixa para baixo, é de 5.000 newtons e é para baixo. Somando as duas, por ter sentidos opostos e mesma intensidade, dá zero. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Um exemplo clássico aí de primeira lei de Newton, tá? Aplicação da primeira lei de Newton, força resultante zero.